Olá pessoal, estão conseguindo me ouvir? Estou tentando aqui chamar o Dr. Zé Carlos para nós conversarmos sobre. Boa noite, Manassés, para conversar sobre advocacia criminal nos tribunais. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele já entrou aqui. Estou tentando chamá-lo. Vou enviar novamente aqui a nossa. E aí, meu amigo Jimmy, boa noite. Doutor José E Carlos, aí, tudo doutor bem, meu Jimmy? nobre? Tudo tranquilo, meu irmão? Você aí ainda está de terno, ainda me parece que Cheguei está no meio agora há da pouco. batalha. Acabei de chegar das batalhas. É, Não deu nem imagino. tempo ainda de ficar à vontade. Imagino. Se eu não Mas tivesse é uma compromisso, alegria. diga. Pode falar, desculpa. Se eu não tivesse compromisso daqui a pouco, eu iria agora abrir uma garrafa de vinho para a gente conversar sobre esse tema, né? Mas com certeza era o que de melhor poderíamos fazer. Num mundo perfeito estaríamos fazendo isso. Mas, pessoal, eu quero aqui apresentar o Dr. Zé Carlos, é um amigo, é um colega, um irmão de batalha. Ele advoga em São Luís e região e tem também atuado nos tribunais. Inclusive, é até mais fácil ele para atuar nos tribunais do que eu mesmo daqui. Até com a tecnologia hoje, nem tanto, mas, por exemplo, ele pode hoje, porque mora na ilha, fazer coisas que para mim hoje são mais difíceis, como, por exemplo, despachar com desembargadores, etc. E por isso mesmo, por ele ter essa vivência maior, estar ali próximo ao tribunal, conversar com assessores ali num lanche, encontrar um desembargador num restaurante, ou num corredor, ou num elevador, etc. Eu o convidei aqui para conversarmos sobre a advocacia criminal nos tribunais. E eu vou fazer aqui algumas perguntas para o doutor Zé Carlos, tentando dar um rumo aqui para a nossa conversa, mas de já adianto, iremos falar um pouco sobre a sustentação oral. Boa noite, queridos. Muitas pessoas nos dando boa noite aí. Um abraço a vocês. E vamos falar sobre sustentação oral, sobre apresentação de memoriais, sobre como se portar, de tudo. De tudo eu quero perguntar aqui, tá certo? Então, Doutor Zé Carlos, sem mais delongas, apresente-se rapidamente, depois você me devolve a palavra para eu já fazer a primeira pergunta. tudo bem. Boa noite a todos. Sou José Carlos, sou advogado criminalista. Boa noite, Socorro. Socorro, uma amiga nossa, é acompanhando. Help Sam, né? Socorro Sam. Sou advogado criminalista, sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Estou cursando mestrado em Ciências Políticas e Jurídicas, né? Sou ex-agente penitenciário, fui agente penitenciário concursado do ano de 2003 até o ano de 2009, e foi quando eu adentrei para ser servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no cargo de comissário de Justiça da Infância e Juventude, onde eu fiquei até Boa o noite. Olha, o nosso amigo doutor Franklin Boa noite, doutor Assis, dando-nos Franklin. boa noite aí. Desculpa ter interrompido, mas termine aí. Boa noite, Mas doutor aqui é assim. Franklin. Imagina. Onde fiquei até 2014 no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. E aí muitas pessoas disseram assim: mas que louco esse cara, concursado do Tribunal de Justiça, vai sair da certeza do serviço público para a incerteza da advocacia. E aí entra um detalhe muito importante, e é um detalhe que eu quero deixar aqui até bem claro aqui para quem advoga. É por isso que muitas pessoas desistem, doutor Jimmy, da advocacia, porque a advocacia, principalmente a advocacia criminal, ela é muito mais do que uma profissão, ela é um sacerdócio. Se você não tiver vocação para a advocacia criminal, as pessoas vão desistir, vão procurar um concurso para ser juiz, promotor, procurador, defensor, analista,
ou algum cargo técnico, vão procurar um concurso público porque não vão se Bom, adequar à advocacia criminal. Então, por isso que eu sempre digo que a advocacia criminal ela é muito mais do que uma profissão, ela é um sacerdócio e precisamos ter vocação para isso, senão as pessoas vão acabar desistindo no meio do caminho. certo. Então, esse é o doutor Zé Carlos, nosso amigo. Doutor Zé Carlos, quero também dar boas-vindas a todos os que estão adentrando nossa sala virtual aí, sejam bem-vindos. Podem fazer perguntas aí que, conforme for, eu vou pegando uma ou outra para que possamos aqui fazer essas perguntas ao doutor Zé Carlos. Doutor Zé Se Carlos, não souber responder, eu vou repassar para o doutor Jimmy. a gente faz um bate-bola aqui, mas certamente você sabe. Não há nada do que eu sei que Vossa Excelência não saiba também. Então vamos lá. E o contrário já não é verdade. Doutor Zé Carlos, nós sabemos que existe essa advocacia de primeiro grau, né, que é a advocacia onde todo mundo se inicia, né, na guerrilha criminal da advocacia criminal, é aqui no terra e terra, como diria o poeta, é aqui nas Campinas mesmo. Indo na delegacia, falar com o juiz no fórum, aquela coisa e tal. Mas há essa advocacia de segundo grau, onde já não é um fórum, é um tribunal, onde já não é um juiz, é um desembargador, que já foi juiz muitas vezes há muito tempo e durante muito tempo. Enfim, para você, quais seriam as diferenças entre as diferenças principais na atuação da advocacia criminal em primeira instância e essa de segunda instância? Olha, doutor Jimmy, há várias diferenças, né? E aí, se nós fôssemos abordar todas elas, poderíamos passar aqui a noite inteira tratando deste tema, né? Sim. Na advocacia de primeiro grau, a gente pode até dividir a atuação do advogado só para fins didáticos, né? Em duas espécies de atuação, né? Se às vezes o advogado ele está defendendo um réu que ele se encontra cerceado de sua liberdade, na advocacia de primeiro grau você vai proceder com os meios legais para tentar a liberdade do seu cliente em vista do princípio da presunção de inocência, porque ele ainda não foi condenado e a sua sentença não transitou em julgado e não foi condenado ainda na instrução processual. Então, na advocacia de primeiro grau, você vai trabalhar com pedidos como pedidos de revogação de prisão, pedidos de relaxamento de prisão quando esta for ilegal, em alguns casos, e que é muito difícil de serem deferidos, os pedidos de revogação de prisão temporária e aquele pedido inicial, quando ele não foi ainda convertido em prisão preventiva, o pedido de liberdade provisória. Né? Então, assim, nessa advocacia de primeiro grau é aquela primeira discussão acerca dos requisitos, isso eu falando das questões cautelares, acerca dos requisitos ensejadores da liberdade daquele o qual você está patrocinando a defesa. Né? Então, em relação às questões cautelares, há essa atuação. E em segundo grau, como é que seria, doutor Zé Carlos? Já como é que seria em segundo grau essa atuação, nesse ponto assim? Cautelares? Isso. Isso, já em relação às cautelares. De mérito ainda em primeiro grau, né? Sim, desculpa, pode falar. E em relação às questões de mérito, especificamente em relação à advocacia criminal, nós bem sabemos que o primeiro ato do juiz ali é o recebimento da denúncia, e contra esse ato não há possibilidade de recurso por parte da defesa, né? Mas tão somente por parte do Ministério Público se essa denúncia não for recebida por parte do juiz, né? Então, o que acontece? Na advocacia de primeiro grau, há a possibilidade de você invocar o segundo grau se houver justa causa, caracterizando aquela demanda para você requerer um trancamento desta ação penal, ou então, que é a decisão definitiva de mérito, né, onde você vai interpor um recurso. Dependendo de qual demanda seja, vai ser um recurso sítio estrito, ou uma apelação, ou até um embargo de declaração na própria base pelo próprio juiz que proferiu a sentença. E existem outros meios de impugnações de decisão também, que às vezes você pode também estar suscitando aí um conflito de competência e isso também chegar até ao segundo grau. Então, assim, nós
fizemos assim uma diferenciação apenas para fim didático da atuação em primeiro grau em relação às questões cautelares e em relação às questões de mérito. Aí já no segundo grau, aí nós vamos adentrar nessa sua segunda pergunta agora. O senhor quer tecer algum comentário? Não. Eu acho que com relação à advocacia em primeiro grau, eu acho que ela até é mais conhecida de quem nos ouve. É por isso mesmo que eu queria sentir mais nas suas palavras agora, a partir desse momento, esse ponto diferenciado que seria a advocacia em segundo grau, né? O que se faria, ou como se iniciaria, enfim, ou qual seria a diferença, ou as diferenças, na verdade, maiores com relação à advocacia de primeiro grau. Eu vou até puxar aqui uma discussão, um debate, que uma das primeiras diferenças é que, por exemplo, em muitas comarcas, nós temos só um juiz, né? Ou 2 juízes, ou 3, ou 4. Normalmente sabemos para quem a nossa demanda será dirigida. Nós encontramos esse juiz por aí, por lá, às vezes é até amigo nosso. Mas no tribunal, doutor Zé Carlos, Vossa Excelência sabe, quando havíamos um recurso ali para a Corte Superior do nosso Estado, não sabemos onde irá cair. E eu acho que talvez essa, para quem inicia, é uma das grandes dificuldades. Ele não sabe, não conhece o desembargador, não conhece a Câmara. Como vencer isso ou como se portar diante disso? Essa é a minha pergunta. Vamos lá. Quando a primeira interposição ou impetração de algum tipo de demanda, né, junto ao Tribunal de Segundo Grau, como bem disse Vossa Excelência, nós não sabemos quem vai ser o desembargador prevento, né, daquela demanda, que é o que nós chamamos de prevenção. Quando há uma prevenção, e eu vou começar pela forma mais simples, né? Quando há uma prevenção, é muito importante você conhecer qual é o entendimento da Câmara. E, principalmente, importante você conhecer o entendimento do desembargador relator. Né? Então, por que é importante conhecer esse entendimento da Câmara e do desembargador relator? Porque no nosso ordenamento jurídico há algo que nós chamamos de segurança jurídica. Né? E aí essas dicas aí você não encontra nos livros, mas você vai encontrar... E os tribunais levam muito em conta essa sua palavra. Eu gostei muito dessa sua abordagem. Segurança jurídica. Tem muito advogado que quer aventurar em recurso, em habeas corpus. Às vezes até, não vou dizer que a gente não deve, às vezes, criar uma tese arrojada. É permitido. Mas, num primeiro momento, é melhor que saibamos o calçamento da segurança jurídica daquela Câmara, daquele desembargador. É ou não é? Sim. E aí... Continue, por favor. Quando nós conhecemos o entendimento do desembargador relator e principalmente o entendimento da Câmara, é sempre importante nós colacionarmos essas decisões, colacionarmos os julgados repetitivos dessas câmaras, os entendimentos repetitivos desses desembargadores, e no momento em que você for confrontar a decisão que você está, contra a qual você está contrariado por decidir em primeiro grau, você vai trabalhar em cima daquele entendimento da Câmara e você vai suscitar isso na sua peça de defesa, tanto na sua peça de defesa, quanto na entrega de memoriais, quanto na sua sustentação oral. Por que fazer isso? Aí eu vou usar um termo bem popular aqui para ficar mais didático. Você vai pegar o desembargador e vai pegar a Câmara de calças curtas. Por quê? Porque você vai estar dizendo para ele, você vai levantar fundamentos em relação ao princípio da segurança jurídica e vai dizer para ele, olha, na maioria dos casos iguais, análogos, decididos por essa Câmara, decidido por Vossa Excelência, por este relator, a decisão foi essa. E é isso que eu estou pedindo. Né? Então, você vai estar confrontando aquele que vai proferir a decisão que você está buscando. Seja uma decisão cautelar, seja uma decisão de mérito da demanda que você está buscando, uma decisão favorável junto ao Tribunal de Justiça. Doutor Zé Carlos, eu queria até fazer uma censura, não a Vossa Excelência, que na verdade merecem todos os encômios, mas há alguns advogados que, na elaboração de suas peças, isso é terrível, não se importam, não dão a mínima importância tanto a respeito da doutrina que citam, como, e sobretudo,
da jurisprudência a que se referem na sua peça escrita. Tem advogado, doutor Zé Carlos, e aí nós estamos falando isso, é para alertar vocês que estão nos ouvindo, tem advogados, Vossa Excelência sabe disso, que coloca jurisprudência antiga, que não se aplica mais, sabe? De outro estado, não procura jurisprudência do seu próprio estado, do seu próprio tribunal. Caramba! Se é aquele tribunal que vai julgar a tua demanda, ele precisa ser confrontado com o modus operandi dele, a forma como ele trabalha, como ele entende. Se você não faz isso, você já reduz a sua possibilidade de êxito, seja num habeas corpus, seja num recurso. É impressionante como as pessoas não dão valor a isso. Eu quero só citar aqui uma experiência que aconteceu comigo. Eu tenho muito cuidado com relação à citação doutrinária. E uma vez, eu fiz umas alegações finais, ainda em primeiro grau, orais. Alegações finais orais. E era um processo de homicídio. Nesse processo, nessas alegações, uma das teses foi a retirada de uma qualificadora objetiva. Como eu havia citado muito bem as doutrinas, e eu lembrava, lá na resposta à acusação, nas alegações finais eu lembrei. O livro que eu citei era o livro que a magistrada estava usando na mesa dela. Me lembro até hoje que era um livro do professor Nutt. Um livro de direito penal, Código Penal comentado. E eu falo nas alegações finais orais, eu digo que inclusive, Excelência, nesse livro que a Vossa Excelência porta aqui, e que está assentado sobre sua mesa, o entendimento desse doutrinador que Vossa Excelência utiliza é esse, tal. Beleza. Ela não aceitou, mas o recurso subiu. No recurso eu abordei, evidentemente, os mesmos argumentos que eu tinha alegado nas alegações finais. Qual não foi a surpresa do próprio promotor, depois que ele me falou, o tribunal decotou, no recurso em sentido estrito, decotou a qualificadora. E eu não tenho dúvida de que foi baseado justamente nessa argumentação centrada numa citação doutrinária e jurisprudencial bem feita, a que Vossa Excelência fez referência agora. Eu lhe devolvo a palavra. E aí eu quero suscitar um detalhe, porque nós falamos quando nós temos o conhecimento prévio de quem é o relator e de qual Câmara vai julgar o nosso recurso, né? Ou a apelação, o recurso de distrito, ou uma ação autônoma, como é o caso, como um remédio constitucional, como é o caso do habeas corpus. Quando nós não conhecemos, agora essa dica aqui é quente, viu, doutor Jimmy? Uma dica vai quente, lá. Uma situação prática. Vai lá, atenção, pessoal. O que eu já fiz? Eu já impetrei habeas corpus, certo? Caiu numa determinada Câmara. Eu esperei o desembargador proferir aquela primeira decisão, pedindo informações ao juiz de base. Eu esperei um pouquinho até que voltasse as informações. E o que eu fiz? Pedi desistência do meu habeas corpus. Por quê? Porque eu não havia citado decisões anteriores, jurisprudências daquela Câmara. Então, eu pedi desistência para quê? Porque agora eu já sabia quem era o relator. Eu já sabia qual era a Câmara. Então, eu ia discutir o direito que eu estava buscando, o direito que eu estava pleiteando, de acordo com as decisões recentes, reiteradas, daquela Câmara, para onde foi distribuído o habeas corpus. Porque ali já havia prevenção. Então, como já havia prevenção, o novo habeas corpus que eu fosse impetrar, ele cairia naquela Câmara e eu fui construí-lo de acordo com o entendimento majoritário daquela Câmara. Atenção, senhores, Dr. Zé Carlos acaba de nos dar uma dica que pode nos servir para qualquer momento da nossa labuta. Veja bem, ele acaba de dizer, olha, tive que ingressar com o habeas corpus, esperei a negativa da liminar e o pedido das informações. Quando isso ocorreu, no habeas corpus eu desisti. É bom deixar claro que não se trata de chicana, como alguns podem apressadamente talvez concluir. É permitido ao advogado e a qualquer parte que tenha ingressado com o habeas corpus desistir da sua peça, desistir da sua ação. Não tem nenhum problema. Até porque, por segurança jurídica, que acaba tendo como uma das suas espécies a prevenção é uma filha da segurança jurídica, se ele ingressar novamente com o HC, irá
cair naquela câmara criminal. Ora, ele fez assim para poder saber quem seria o relator e assim depois pesquisar sobre as decisões daquele relator e numa nova peça pleitear o seu pedido, mas já agora citando o entendimento daquele relator. É uma dica muito importante para você que está começando. É possível fazer isso. Caso você se encontre nessa situação, faça, não tenha medo, tente fazer, na verdade. E aí, Muito doutor, bem, doutor. tem um Sim. detalhezinho em relação a isso, que isso não caracteriza de forma alguma e de nenhuma forma a questão da má-fé, né? Porque assim, Não. o processo penal ele é capitaneado pelo princípio da ampla defesa, do contraditório, a liberdade é a regra, da segurança jurídica, né? Então, Sim. assim, a gente vai ladeado pelo princípio da segurança jurídica. Eu vou discutir com aquela Câmara, eu vou discutir com aquele relator um fato concreto onde essa Câmara anteriormente já decidiu acerca de um caso análogo. Então, não há Sim. nenhuma má-fé nisso de você desistir do pedido Sim. e aí você ir impetrar um outro pedido ou então interpor um outro pedido para discutir aquele assunto que já foi debatido naquela Câmara. Com certeza, doutor Zé Carlos. Doutor Zé Carlos, falando aqui sobre um outro tema, isso foi uma dica muito importante, o que você, de maneira objetiva, diria para uma dessas pessoas que nos ouvem, que ele estivesse trabalhando no seu escritório, ele fosse fazer agora uma sustentação oral num habeas corpus, que você não pôde estar presente para fazer, porque você tinha um outro compromisso, essa pessoa foi lá fazer essa sustentação oral para você. O que você diria para ela? Não, ou o que você diria para ela não fazer? A palavra é sua. Olha, pelas minhas experiências aqui no Tribunal de Justiça, eu quase que semanalmente estou fazendo sustentações orais, tanto aqui, também quase que mensalmente. Agora com a pandemia é virtual, né? Mas antes, pelo menos uma vez no mês ou a cada 2 meses, eu estava também em Brasília ou no TRF1 ou no STJ fazendo sustentações. E o que eu canso de ver, e aí você falou especificamente em caso de habeas corpus, e é uma coisa assim que eu fico, às vezes, com vergonha alheia. Não é a questão da vergonha alheia, não é nenhuma pretensão da minha Diga, parte. jogue na cara, Mas, diga, pode falar, mas que aqui assim, você porque pode falar. eu, como advogado, eu não estou advogado, eu sou advogado. Porque eu saí do serviço público concursado para advogado, eu sou advogado. Né? Eu fico com vergonha alheia quando alguém vai sustentar, sobe na tribuna e começa a discutir mérito em sede de habeas corpus. E aí tem um detalhe muito importante. Em habeas corpus não se discute mérito. Né? Você vai se discutir mérito no recurso contra uma sentença definitiva de mérito, agora sendo redundante e utilizando o mérito com um outro conceito, contra uma sentença definitiva de mérito. Porque aí, no segundo grau, né, no Tribunal de Justiça ou nos TRFs, esse recurso ele tem o efeito devolutivo, ele devolve toda a matéria do tribunal e você pode discutir ali fatos novamente. Né? Agora, no habeas corpus, você vai discutir especificamente as condições pessoais do paciente, as condições que ele possui para responder ao processo em liberdade. Você vai discutir princípio da presunção de inocência. Você vai discutir doutrina em relação a isso, a esse caso. Qualidade da decisão também, se ela é genérica ou não. Se a decisão é genérica, você vai discutir se a decisão é ilegal, porque decisão sem fundamento, ela é ilegal. O STJ já disse isso, o STF já disse isso. E a Constituição nos fala acerca disso. Você vai discutir ali que a liberdade é a exceção e não é a regra. Você vai discutir o princípio da presunção de inocência. Você vai discutir que caso aquele paciente seja absolvido, né, no final do processo, ao final da instrução, né, ele não vai ter como recuperar a sua dignidade perdida e a liberdade perdida, não há dinheiro que pague. Então, você vai discutir a gravidade de uma prisão cautelar. Então, assim, em sede de habeas corpus, não se discute mérito. E eu já vi muitas vezes, muitos colegas pecarem nisso, chegarem lá e dizer assim, olha, o paciente ele não estava lá, não foi ele que fez, não foi ele que efetuou o disparo, não foi ele que cometeu o furto, não foi ele que cometeu o roubo. Aquela droga não era dele. O desembargador não quer saber isso em discussão de mérito.
E aí você pode me fazer a seguinte pergunta: não, mas eu já presenciei, já acompanhei julgamento em câmaras do Tribunal de Justiça, de TRF, de STJ, e lá eu já vi os juízes falando da questão de méritos. Deixe para eles, né? Deixe para eles, né? Mas você, O que é, na verdade, inclusive, uma... Sim, desculpa, perdão. você como advogado tem que discutir o objeto do habeas corpus. E qual é o objeto do habeas corpus? Né? Você tem que buscar, você tem que discutir a questão do direito que o paciente tem a ter de volta a sua liberdade, porque ou ele está ameaçado em sua liberdade, que é os casos de habeas corpus preventivos, ou ele já teve a sua liberdade cerceada. Então é isso que você vai discutir em sede de habeas corpus. Em sede de habeas corpus não se discute méritos. Perfeito. Essa é uma dica muito importante, pessoal. Se você for sustentar no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, se você for sustentar no TRF, no STJ, no STF, não use da sua palavra tá falando sobre mérito. Isso até dói nos ouvidos dos desembargadores. É claro que aqui, inclusive, a meu ver, ele, o doutor Zé Carlos vai concordar comigo, há uma quebra de paridades, porque nós não podemos entrar no mérito, mas eles entram para poder negar o habeas corpus. E afincar o Porém, paciente. é a regra do jogo, não é, doutor Zé Carlos, e devemos saber como trabalhá-la, é essa. Você tem que aprender a falar sobre os detalhes técnicos. É qualidade da decisão, falta de fundamentação, decisão genérica, condições pessoais do paciente para poder responder em liberdade de processo, são esses aqui. Sim, doutor Zé Carlos. Eu vou contar um caso aqui, e esse caso eu não tenho nenhum motivo para guardar. Preste atenção que nós vamos passar para a parte dos testemunhos, gente. Doutor Zé Carlos vai contar aqui algo. E esse caso eu não tenho nenhum motivo para guardar sigilo profissional, até porque eu quero que ele se torne público. E o meu cliente também quer que se torne público essa injustiça que foi perpetrada contra ele. E como Vossa Excelência é um advogado que milita em Imperatriz, e o meu cliente também já trabalhou em Imperatriz, foi chefe da inteligência em Imperatriz, eu advoguei para o delegado Tiago Bardal, e por muitas vezes no Tribunal de Justiça, falando de mérito, que eles falam sobre méritos, eu ouvi os desembargadores dizerem assim: não, mas nós não vamos conceder. Ele tem até as condições pessoais para responder liberdade, mas nós não vamos conceder a ordem, por quê? Porque o crime é grave, ele é acusado de ser chefe de uma organização criminosa e tal, e não sei o quê. E para aqueles que acham que alguém foi acusado de cometer um crime, ele tem que estar preso, eu vou dar esse testemunho para você. Esse suposto chefe de uma organização criminosa, e essa foi a vez que, em alegações finais, eu mais escrevi em minha vida. Foram 96 páginas de alegações finais, e aí o juiz não teve outra saída senão absolvê-lo pelo crime de organização criminosa. O magistrado não teve outra saída senão absolvê-lo pelo crime de corrupção passiva. Não teve outra saída que senão absolvê-lo. Mas durante muito tempo o seu nome ficou na imprensa. Ele ficou preso 1 ano e 8 meses, acusado de ser chefe de organização criminosa e ter cometido corrupção passiva. E nós discutimos muito no tribunal o princípio da presunção de inocência. E aí tem um detalhe muito importante. Por quê? Porque quando você sobe esse recurso para o STJ, como eu fiz, né? E lá no STJ é 2-1, e perdi de 2-1 porque o relator, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ele disse assim: essa nossa discussão tem sentido, eu estou até orgulhoso do maranhense como eu estar aqui sustentando dessa forma e tal, mas eu fico temeroso em soltá-lo porque ele é chefe de organização criminosa. Sendo que no final da demanda, o paciente, o acusado, foi absolvido em primeira instância. Foi absolvido em primeira instância do crime de organização criminosa. E aí há um problema. Por quê? Porque o magistrado em primeiro grau informou ao tribunal que ele era chefe de organização criminosa e que tinha provas para isso. O tribunal informa no seu acórdão, né? No seu acórdão, fala que é perigoso soltar o paciente porque era chefe de organização criminosa. O STJ compra a ideia. E o STF também compra a ideia. E aí, no final, em primeiro grau, ele é absolvido pelo crime de organização criminosa. Né? Por isso que nós temos que ter muito cuidado ao apontar o dedo. Deve vigorar, sim, não é falácia, não é utopia, o princípio da presunção de inocência. Até porque ninguém pode ser considerado julgado, isso aqui até parece jargão, mas precisamos repetir.
Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. porque aquele acusado ele pode ser inocente e pode ser absolvido no final. E é engraçado esse que você falou, se você pensar em termos até objetivos do processo, erigiu-se um espantalho, que foi, ele é líder de uma organização criminosa, utilizaram esse argumento indevidamente para manter a prisão preventiva, e aí foram batendo nesse espantalho. Batendo, e era só um espantalho. Não era ninguém, não era algo concreto, não era um monstro. Pelo contrário, foi algo, uma imagem dissolvida pela própria sentença absolutória de base. Doutor Zé Carlos, é muito interessante esse seu posicionamento, esse seu exemplo, e eu queria lhe fazer uma outra pergunta. Quando eu, como advogado, estou ali na tribuna, como iniciar uma sustentação oral? O que devo fazer? Eu devo entrar sisudo? Eu devo entrar sorrindo? Eu devo entrar sério? Que tom de voz eu devo me utilizar? Eu devo deixar a emoção falar mais alto? Como que é? A sua vivência ali nas câmaras criminais do TJMA, acho que ele deve ter dado essa visão. Me diga, vai depender de câmaras? Enfim, qual que é a sua visão sobre isso? Doutor Jimmy, graças a Deus, assim, hoje, depois de muito tempo de trabalho, muito estudo, trabalho duro, árduo e responsável, graças a Deus, hoje, quando nós chegamos às câmaras criminais do Tribunal de Justiça, né, os desembargadores já nos chamam pelo nome, né, já puxam um assunto, já sabem mais ou menos a nossa linha de atuação no momento de sustentar, mas para aqueles que estão iniciando, né, na advocacia criminal e que ainda não tem assim, experiência com a sustentação oral em sede de Tribunal de Justiça, ou em sede de TRF, ou em sede de STJ, ou em sede de STF, é muito importante você ter uma postura simpática, né? Você não pode chegar tudo lá, você não pode demonstrar nervosismo, você não pode passar a imagem que os desembargadores estão ali como inimigos, né? Eu uso uma estratégia muito importante isso aí. Da personalidade, até para estreitar o vínculo, né? E como conheço as decisões e os posicionamentos de cada desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, eu costumo, nas minhas falas, eu me remeter aos desembargadores pelo nome. Inclusive, desembargador fulano, Vossa Excelência, em um outro julgamento, falou sobre isso, isso, isso. Inclusive, desembargador Beltrano, em outro julgamento, Vossa Excelência, de forma brilhante, procedeu decidindo dessa forma, assim, 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 e chamando pelo nome, e chamando para o debate, e chamando para o diálogo, e chamando cada desembargador para a reflexão, tanto de forma coletiva, quanto de forma individual. E na nossa chegada à tribuna, isso aí faz uma grande diferença. Eu, geralmente, quando eu chego à tribuna, eu cumprimento todos os desembargadores, cumprimento o procurador ou a procuradora que está lá presente nesse momento, o cumprimento cortês com os servidores, né? Então, por que esse momento é importante? Além de ser um momento solene, doutor Jimmy, nós sabemos que por mais que tenhamos feito 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 sustentações orais, independente de quanto seja, o começo para qualquer pessoa há aquele friozinho na barriga, não por medo, não por insegurança, né? Mas aquele friozinho na barriga porque é uma vida, a história de uma vida que está sendo decidida ali naquela Câmara. É a história de uma vida que vai ser decidida naquele julgamento. Então, a sua ansiedade em saber qual vai ser o pleito final. Então, esse momento de cumprimento aos desembargadores, ao membro da Procuradoria, aos servidores do tribunal, isso dura mais ou menos uns 30, 40 segundos, que é justamente você estar falando no momento do nervosismo, e quando você adentrar no pleito, aquele momento inicial do nervosismo ele já passou e você já está ali no ponto para defender o seu cliente. Ótimo, doutor Zé Carlos. Eu queria, então, já aqui fazer uma outra pergunta. Doutor Zé Carlos, e a importância dos memoriais? Nós sabemos que os memoriais, eles são uma espécie de resumo da sua... Tanto da causa como... Um resumo, tanto da causa como também da sua tese.
em que o advogado apresenta aos componentes daquela Câmara ou turma antes de sustentar de forma oral. Isso porque, de regra, só quem tem conhecimento da matéria, quando você vai estar sustentando, é o relator. Os outros só cuidam dos processos dos quais são relatores. E aí, por isso mesmo, acabam muitas vezes só seguindo o relator, porque foi o relator que realmente estudou o processo, que leu, que analisou, etc. Então, nesse sentido, qual é a importância dos memoriais escritos, né, apresentados? E eu faço uma segunda pergunta. Você já teve algum caso em particular em que aconteceu algo interessante, que lhe fez ter mais atenção, ou que lhe deu êxito, algumas coisas nesse sentido, com relação à apresentação de memoriais? É... Eu já tive várias situações inusitadas, né? E aí a importância de você, da experiência, de você conhecer o entendimento de cada um dos desembargadores. Por exemplo, em uma das câmaras, agora eu não vou citar nome, lógico, né? Em uma Claro. das câmaras do Tribunal de Justiça, a doutora Michele Lobato, a esposa do doutor Pedro Jarbas. Bem-vinda aí à live. Um abraço, doutora Michele. Então, o que acontece? Em uma das câmaras, há um desembargador que ele praticamente faz uma contestação dos seus memoriais orais quando você vai até o gabinete dele para despachar. Então, assim, quando você vai despachar com ele, e aí eu já percebi isso, eu observei no primeiro julgamento, observei no segundo, observei no terceiro, observei em um quarto julgamento, eu digo, com esse não despacho mais, né? Porque eu chegava e quando era favorável o voto dele, tudo bem. Mas quando ele não queria... O doutor Vinícius Vargas, também presente aqui, doutor Zé Carlos, advogado lá no nosso Rio Grande, nas terras mais frias. Seja bem-vindo, doutor Vinícius. Então, doutor Jimmy, quando o voto é contrário, ele parecia fazer uma contestação dos argumentos que eu tinha levado até o gabinete. Mas voltando à regra, né? Os memoriais são muito importantes, né? Até porque, assim, quem leu todo o pedido, quem olhou os documentos que estão anexados aos autos, foi tão somente o desembargador relator, né? Então, assim, o que ocorre? É importante você levar os memoriais, e como bem falou o doutor Jimmy, os memoriais é um resumo. Você não vai fazer uma transcrição da peça inteira. Você vai fazer de forma bem resumida, no máximo em 2 laudas, né? Um resumo daquele pleito. E aí, um detalhe importante, como antes era o processo físico, você poderia fazer menção às folhas. Mas como hoje é o processo eletrônico, você pode fazer menção ao número do documento, ao ID, ao número do documento que está cadastrado na PJE. Por quê? Porque esse desembargador, se ele se interessar naquilo que você falou com ele, conversou com ele, no papel que você deixou, ele vai procurar exatamente certinho lá, olhar aqueles documentos que você anexou aos autos. Então, a entrega de memoriais é importantíssima. E não somente a entrega de memoriais, mas você verbalizar o direito que você está buscando através daquele pedido. Você verbaliza e quando o desembargador lê, ele já tem uma noção mais ou menos daquilo que você está pedindo. Então, nos memoriais, eu sugiro aos colegas que façam menção ao ID do documento que for anexado para que o desembargador não vá, e a data, não vá procurar em um monte de documento anexado aos autos aquilo que você está fazendo menção em seus memoriais. Então, assim, essa fase de pré-julgamento na Câmara é muito importante você ir em todos os gabinetes, tanto no gabinete do desembargador relator, quanto no gabinete dos outros 2 desembargadores, falar do direito que você está buscando, do direito que você está pleiteando. Muitas vezes... Eu chamo isso até, comparo isso até, doutor Zé Carlos, como uma espécie de adubo. Você vai adubar a sua causa para tentar colher o fruto lá na frente. Eu tive uma experiência, se eu pedir para contar uma experiência inusitada, que havia um juiz substituto, né, numa das câmaras. E eu sabia que ele ia estar lá substituindo um dos desembargadores, que ele havia sido convocado, porque reiteradamente ele já estava convocado para esses julgamentos. E ele foi meu professor na faculdade. E quando eu fui despachar com ele, cada fundamento que eu falava, no final eu dizia assim:
Pois é, Excelência, Uhum. conforme Vossa Excelência me ensinou na disciplina de Processo Penal 2, eu estou pedindo isso, 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 isso. E tudo que eu tenho pedido hoje aqui é conforme eu aprendi com Vossa Excelência nas cadeiras da Academia da Universidade Federal do Maranhão. Né? E aí, quando foi no dia do julgamento, o relator veio com um voto contrário. Aí ele olhou para mim, aí ele disse assim, desembargador, sabe que a maioria das vezes eu sigo Vossa Excelência, mas eu não posso ir no entendimento contrário ao que eu ensinei para o meu aluno lá na Universidade Federal do Maranhão. Eu tenho que votar pela concessão da ordem, porque foi isso que eu ensinei para ele na faculdade. E aí o terceiro Muito desembargador a bem. votar também acompanhou o professor, e aí nós vencemos de 2-1. Né? Vencemos um caso de muita repercussão, que repercutiu muito no estado do Maranhão. Que bom, que bom. São experiências que ficam para a vida inteira e que acabam nos dando lições eternas, né? Isso Agora, doutor, serve agora, eu contei, adubou a causa para adubar a sua caminhada também. Sim, diga. eu contei a vitória, contar também outra situação. Eu tive um professor que deu aula de novas tendências. Esse dia foi uma exceção, que eu quase não atuo na área civil, deu aula de novas tendências do processo penal, né? E uma demanda nas câmaras cíveis reunidas, eu fui sustentar. E quando eu fui sustentar, ele era o relator. Eu disse, inclusive, Vossa Excelência, na disciplina de novas tendências do processo civil, defendeu tudo que eu estou falando aqui, isso, 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 isso. Aí, quando ele começou a falar, ele, muito bem, que bom que o senhor lembrou da aula. Mas, doutor, aqui no julgamento é outra realidade, é extra academia. Cara, foi um balde de água fria em cima de mim. Eu imagino, eu imagino. Mas é assim mesmo. A mesma tese pode às vezes não valer, porque são duas pessoas diferentes. E eu queria só ressaltar aqui uma questão que eu achei importante, de saber, de você saber criar empatia no momento da sua sustentação. Você falou um pouco sobre isso rapidamente, e eu queria ressaltar isso para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo agora. Se você vai sustentar no tribunal, aquilo não é apenas racional. E o direito, sobretudo para nós que pedimos, a nossa função é pedir, nunca foi somente a razão. Nós sabemos que aquele que julga também não é somente a razão. Então, saber criar uma empatia no momento da sua sustentação é imprescindível, a meu sentir. É imprescindível, Deixa eu porque contar um exemplo de um ídolo. o doutor Vinícius está até dizendo aqui, mas a lei é a mesma, de Verdade, fato, disso. nós vamos ver isso direto, a lei é a mesma aqui, é a mesma acolá, mas vamos ter diversas decisões, diversas nesses casos. E qual será o fiel da balança aí? Muitas vezes, não vou dizer todas, mas é esse aspecto emocional mesmo. Eu vou contar um exemplo de uma pessoa, de um profissional por quem eu tenho muita admiração. Eu vou até citar o nome dele, Dr. Jimmy Davidson, né? Lá de Imperatriz, um grande amigo meu. Eu estive assistindo uma sustentação do Dr. Jimmy no Tribunal de Justiça, e aí ele começou declinando uma poesia, fazendo uma comparação das águas do Tocantins com as águas do mar de São Luís. Isso foi impressionante, né? Ganhou a simpatia dos desembargadores. E no final, o desembargador João Santana, né, o elogiou muito, né, por causa da poesia que ele começou declinando uma poesia, e aí já foi criando um clima amigo, né, um clima ameno naquele julgamento. Muito interessante isso, eu gostei muito desse dia. Foi um dia especial, porque embora eu tivesse o meu HC foi negado nesse dia. Mas veja bem o que é adubar. Isso me faz, assim, o que você está falando é extremamente necessário, extremamente importante. Veja bem, aquele desembargador que demonstrou alguma empatia por mim naquele dia e que acabou por me negar, era o João Santana. Eu nem lembro se era ele o relator. Eu Não, acho que não era é o ele o outro. relator, não. Mas ele vai julgar o meu recurso em sentido estrito. Ele vai julgar também uma eventual apelação. Sabe lá Deus o que pode, né, decorrer de uma nova presença minha numa sustentação, vai que ele lembra, etc. Enfim,
uma decisão, ela não é só razão. Decisão é vontade, é emoção também, é vontade e razão. Então, foi um dia especial mesmo, o doutor Zé Carlos estava lá, Até e foi gravei. uma forma que eu criei e que pensei na hora, disse assim, poxa, o caso é muito difícil, era uma acusação de duplo homicídio consumado e duplo homicídio tentado. Então eram 4 vítimas e não era um caso fácil, não é um caso fácil. Aí quando você chega lá nesses casos, com esses casos no Tribunal de Justiça, praticamente você está devagar esperando o tapa. Não é? É muito complicado. Às vezes você consegue, mas já depois de ter tentado 2 ou 3 vezes. Aí já numa quarta, né? Num quarto HC que você já vai conseguir. Mas do primeiro, assim, é muito difícil. Verdade, verdade. De qualquer sorte, bem, foi uma experiência marcante. E eu vou passar aqui para uma outra reflexão aqui com o doutor Zé Carlos sobre advocacia nos tribunais. Aqui você está aprendendo sobre advocacia, pegando lição, você está compreendendo aqui as diferenças, os pormenores de uma advocacia no tribunal. Doutor Zé Carlos, a respeito, eu vou falar de uma coisa muito importante. Qual dica você daria para alguém que vai despachar? Claro que isso vale para a primeira instância, mas a solenidade na segunda instância ela é maior. Então, qual dica você daria para o advogado que pela primeira vez sai do seu escritório para ir despachar com um desembargador? Ou um ministro? Primeiramente, doutor Jimmy, nós temos... Em rápidas palavras, que eu vou passar para uma outra pergunta. Primeiramente, a boa apresentação. Né? O advogado, inevitavelmente, ele vende a sua imagem. Então, assim, a boa apresentação. Isso aqui não precisa nem comentar. Ele veste talares, terno, gravata, né? Tem que estar bem apresentado. Né? Um segundo ponto, não tem que tirar atenção para coisas que não são pertinentes. Seja objetivo da sua fala. Né? Porque ele tem um trabalho a fazer, tem muita gente para atender e não vai ter meia hora para te ouvir. Você tem que ser sucinto e objetivo. Você tem que conseguir falar no máximo em 5, 10 minutos aquilo ali que você quer pedir. Aquilo para o qual você for despachar, ser sucinto. E uma outra coisa, tente quebrar o gelo. Né? Não chego tratando do assunto. Eu nunca chego tratando do assunto. Eu chego tocando em algum assunto político que está em voga, algum assunto relacionado ao Tribunal de Justiça, algum assunto que saiu na imprensa que é em relação à justiça, em relação ao direito. Eu toco em algum assunto. Já teve situações, doutor Jimmy, que eu toquei no assunto que estava na mídia. Ah, tá. Eu lembrei qual foi o assunto. Eu toquei no assunto em relação à questão do juiz de garantias e eu só consegui tratar do meu assunto com o desembargador depois de 1h30 de conversa. Porque nós fomos discutir juridicamente a figura do juiz de garantias. Depois de 1h30 de conversa, aí ele disse, diga, doutor, o que ele trouxe aqui? Aí que eu fui entrar no assunto. Aí já estava um gelo, esse gelo quebrado já tinha se transformado em água há muito tempo. Então, assim, é importante você ser objetivo e quebrar o gelo antes de adentrar no assunto. Ótimo. Dicas importantíssimas, senhores, para todos vocês, advogados, estudantes que estão nos ouvindo. Quebre o gelo, mas também não quebre o gelo com aquela piada infame, né? Mas quebra o gelo comentando um assunto, fazendo uma pergunta, mas não fazendo piadinhas, né? Eu, pelo menos, não gosto disso e nem... O bom é sempre você comentar sobre algo, perguntar se ele está voltando de férias, como foram as férias, né? Etc. Coisas desse tipo. É importante mesmo. Oi? Não, agradecendo minha filha pelo suco de abacaxi aqui. Ah, tá certo. Deixa eu até também molhar aqui um pouco a minha água. Doutor Zé Carlos, nós conseguimos passear por vários temas aqui, graças a Deus, falamos sobre muitas coisas interessantes, muitos pontos interessantes da advocacia criminal nos tribunais. Mas Vossa Excelência também já visitou algumas vezes o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Vossa Excelência encontrou algumas diferenças, assim, de lá para cá, no nosso Tribunal de Justiça? Se encontrou, o que foi? E se encontrou alguma semelhança, nos diga também qual foi.
A diferença inicial logo é que aqui no Tribunal de Justiça você já sabe os dias que tem, por exemplo, reunião do Pleno, já sabe o dia que aquele desembargador tem reunião da sua Câmara e já sabe o dia que ele tem a reunião, julgamento das câmaras criminais ou cíveis reunidas. Então é bom que você vá no dia no qual ele não tenha nenhum julgamento desse dia, nem câmaras criminais reunidas, nem pleno, nem a sua Câmara isolada. Então você já vai nesse dia despachar com ele, preferencialmente pela hora da manhã. Você já pode chegar livremente que é atendido. Qual a diferença para o STJ? As visitas aos gabinetes dos ministros no STJ, e aí não é só no STJ, mas no STF também, e não são só nos tribunais superiores, nos TRF também, as visitas elas são pré-agendadas. Né? Então, por mais que o TRF ele seja um tribunal de segundo grau, né, na mesma altura aí dos tribunais de justiça, no TRF também, para despachar com o desembargador do TRF, você precisa agendar. Para despachar com os ministros do STJ, você precisa agendar. Então, essa é uma das diferenças. No Tribunal de Justiça, você chega diretamente. Pelo menos aqui no Maranhão é assim. Né? No STJ... Eu acredito, por exemplo, que em tribunais maiores, como o TJ São Paulo, deva ser mais complicado também. O doutor Vinícius está falando que lá no TJRS, no Rio Grande do Sul, também é mediante agendamento. Mediante agendamento. Isso é importante, doutor Vinícius, para quem está começando, saber. A gente acha que, por exemplo, funciona igual na comarca, que a gente vai lá, encontra o juiz ali no fórum, pode falar com ele. Mas não. Nos tribunais, alguns, e eu acho que a grande parte, só por agendamento. Aqui no Maranhão ainda funciona assim, de se a gente topar ele lá num determinado dia, conseguir falar. Mas enfrentamos fila. É ou não é verdade, doutor Zé Carlos? Muitas vezes faz filas lá na porta lá dos desembargadores e você tem que entrar na fila. Mas pelo menos aqui na esfera criminal, doutor Jimmy, nós não temos assim, pelo menos particularmente, não temos muita dificuldade, né? Os desembargadores são solícitos e a maioria deles atendem. A maioria dos desembargadores atendem sem agendamentos. Sim, né? É verdade. Aí lá no STJ, você tem que agendar, né? E aí você entra em contato, e aí depois eles retornam para você, para lhe informar a data que o ministro poderá lhe atender. Tanto no STJ quanto no STF, eu já tive a oportunidade de despachar nos dois tribunais. E em todos os dois tribunais, você só consegue despachar mediante agendamento. Então, essa foi uma das diferenças que eu encontrei. Em relação à questão da discussão na Câmara, e não é nenhum demérito, né? Mas, assim, em relação aos tribunais locais. Mas eu percebi que no STJ, as discussões elas são muito mais técnicas. Né? São discussões muito mais técnicas. Os ministros do STJ, eles não adentram tanto nos fatos, no método da questão, pelo menos quando vai se discutir julgamento de habeas corpus, não entram tanto no método da questão como nos tribunais locais, e até porque o desembargador aqui, e quando são casos de repercussão, eles estão atenados na mídia, eles estão atenados em relação aos fatos do processo, em relação à questão da instrução processual, e lá no STJ, não. Já estão mais distantes, né, da fogueira. Estão mais distantes da fogueira. E ainda tem um outro detalhe. Como os julgamentos de mérito eles demoram, a ocorrer, é sempre bom você levar as informações novas e antes anexar os documentos pertinentes de fatos novos que ocorreram no processo. Assim eu consegui uma liberdade mês retrasado no STJ, anexando um novo documento, né, entre a data do julgamento, do indeferimento da liminar e o julgamento do mérito. E esse documento foi tão pertinente, mas tão pertinente, que o relator colocou em caráter de urgência para julgamento na Câmara e foi concedida a liberdade ao meu cliente. Perfeito, exemplo perfeito. Isso é um exemplo também que demonstra diligência. Essas causas de tribunais, e aí eu já quero partir para a nossa finalização, que já está terminando nesse tempo, mas essas causas de tribunais, você como advogado tem que saber cobrar bem, sabia? Porque muitos advogados cobram, não, eu vou cobrar isso aqui de honorários para me cuidar da causa inteira, inclusive nos tribunais. Mas ele não tem ideia do trabalho que dá acompanhar uma causa de verdade no tribunal, mas acompanhar de verdade, para e passo.
inclusive com os recursos pertinentes dentro do próprio tribunal. A maioria dos advogados não fazem. A maioria dos advogados, na verdade, não sabem trabalhar em tribunal. E sabe qual é o diferencial para a advocacia de você que está me ouvindo? É saber trabalhar em tribunal. Uma das diferenças. Sabe por quê? Quando você vê falar de grandes tribunos, de grandes advogados, eles não fazem, na verdade, os nomes dele, não é lá no juízo de primeira instância, não. Aliás, pode até fazer inicialmente, mas nacionalmente, regionalmente, o nome começa a ser conhecido pelo trabalho desenvolvido em segunda instância, Sim. onde se discutem ali os seus recursos, onde a maioria dos advogados não trabalham, porque são a minoria dos advogados, são a minoria dos advogados que sustentam oralmente. Pronto, já aí é uma pequena porcentagem. Já é uma outra minoria que tanto sustenta quanto apresenta memorial. Já é uma outra minoria que tanto sustenta, como apresenta memorial, como vai despachar com o relator. E vem o outro, que para mim é o perfeito. É aquele que faz a sustentação, é aquele que apresenta o memorial, é aquele que despacha com o relator, mas também despacha com os vogais. E aí, o que não deixa de ser importante. E essa questão você tem que agregar valor ao seu trabalho, né? Você precisa agregar, porque isso dá trabalho. Como é que você vai em Brasília, cobra um valor X para um processo inteiro, inclusive recursos? Você vai a Brasília, você tem que ir bem vestido, com o melhor terno, né? Aquele terno com caimento perfeito, a melhor gravata. Tem que se hospedar. Tem que se hospedar e aí nós não vamos ficar em qualquer lugar. E se estamos em Sim. Brasília, tem que ir em um bom restaurante de Brasília. Um exemplo, doutor Jimmy, eu estive nessa questão do bom restaurante, do network. Eu já estive no restaurante onde quem estava lá era o ministro Gilmar Mendes, numa mesa. Sim. Né? E o ministro, Sim. um outro ministro do STJ, que eu esqueci o nome agora, estava numa outra mesa. Se eu tivesse alguma demanda na mão de um deles, eu iria me aproximar, pedir uma foto, tocar no assunto. Inclusive eu tenho um julgamento amanhã na sua turma ou na sua câmara e tal. Então, já seria um network. Então, ainda tem essa importância ainda. Você tem que frequentar um bom lugar, porque é uma grande possibilidade de você encontrar um desses jogadores nesse local que você vai estar. E não são baratos. Por isso que você precisa agregar valor ao seu trabalho. Sim. Ou seja, uma boa advocacia, uma advocacia criminal de qualidade, ela tem o seu custo, né? E é um custo justo, tá? Pelo que ela vale. Pessoal, aqui nós já estamos aqui, são já as 19 horas, nosso tempo fecha aqui daqui 5 minutos, eu acho, mais ou menos isso. Eu não consigo ver o tempo aqui, mas eu queria... 3 minutos, né? Então eu queria fazer aqui só as minhas colocações finais. Dizer para vocês que a advocacia criminal no tribunal ela é importante, estude sobre isso, estude sobre recursos, tá? Recorra de tudo que você puder. Isso é diferencial também de advogado que trabalha correto. Houve recebimento de uma denúncia, na denúncia faltou justa causa. Recorre, mete um HC para discutir e procurar o trancamento da ação penal. Teve uma decisão aqui que me objetou a produção de prova. Outro HC ou mandado de segurança de natureza criminal, enfim. Recorra. E saber recorrer é saber trabalhar no tribunal, certo? Não se esqueça também sempre de dar uma olhada nos regimentos internos de cada tribunal, tá? Ter cuidado com isso, importantíssimo. O regimento interno é praticamente a lei deles, é a lei deles, é a lei do local deles, e eles têm muito apego a elas, tá? Um outro detalhe que eu queria também tratar por último com vocês é o seguinte: diferencie-se. Nós estamos falando de uma das formas de se diferenciar, que é esta. Mas existem outras. Hoje estamos falando sobre essa. Procure se diferenciar. A advocacia precisa disso, tá certo? Doutor Zé Carlos, as palavras finais são suas. Fica a dica. A advocacia no tribunal é um nicho muito grande a ser explorado, né? Eu mesmo, assim, particularmente, tem muitos processos nos quais eu não atuo e sou contratado especificamente para proceder com sustentação oral no tribunal. Várias vezes eu fui contratado para sustentar perante o STJ,
para sustentar perante o Tribunal de Justiça, para sustentar perante o TRF1. Várias vezes fui contratado especificamente para isso. Então, assim, é um nicho muito grande para a advocacia, essa advocacia nos tribunais. E aí nós precisamos estudar, nos capacitar, estar antenado nas atualizações, na jurisprudência, na doutrina atualizada, porque nos tribunais superiores você já está numa outra fase, e aí eu falo agora de recursos, e você não vai discutir mais o mérito, não vai mais discutir fatos, não vai mais discutir provas, mas apenas questões técnicas. Então, assim, é muito importante nós estarmos preparados para atuar nos tribunais superiores. Quero mandar um beijo à minha esposa aí, que está botando os olhinhos com o coração, a Rila Denise, né? Uma amiga Marta, que é iniciante do curso de Direito, está muito focada aí também, e a Hilda aí também está nos acompanhando. Tá certo. Então, pessoal, boa noite a todos. E olha, só por último, teremos lives toda terça e quinta. Também. Certo. Teremos live terças e quintas. Hoje foi quinta, na próxima terça teremos uma, na quinta-feira outra e assim por diante, ok? Um abraço a todos. Obrigado, doutor Zé Carlos. Valeu, irmão. Obrigado.